Olá, jardim querido, graça e paz e bem. Nós vamos para mais um devocional e hoje o texto do nosso devocional ele se encontra no livro de Provérbios 12, do 2 ao 15. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o homem que planeja maldades o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem um coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda no pecado do falar, mas o justo não cai nessas dificuldades. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato lhe parece justo, mas o sábio ouve conselhos. Então essa é a palavra de hoje, né, que está no livro de Provérbios, Provérbios 12, do 2 ao 15. E o nosso devocional de hoje, ele tem um texto interessante, né? É um tema interessante, é ouvindo conselhos sábios. Então, muitas vezes, meus irmãos e irmãs queridos e queridas do jardim, a gente passa por determinadas situações porque a gente não desenvolve a capacidade do ouvir. E não somente a capacidade do ouvir, mas a do ouvir bons conselhos, né? Então, a gente tem, até numa linguagem popular se diz, né? Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas a Bíblia chama atenção para o fato de que o crente, ele deve procurar sempre se nutrir ao seu lado de pessoas que sabem dar bons conselhos, seja o seu pastor, seja seu pai, a sua mãe, um tio, uma tia, um padrinho, uma padrinha, um amigo, uma amiga, uma pessoa com mais experiência, né, em determinadas situações e, se possível, procurar conselhos com alguém que já passou por alguma situação parecida ao problema que você enfrenta. Mas muitas vezes, devido até à nossa natureza caída, né, ao nosso egoísmo, a gente não costuma ouvir conselhos, né? Então, isso desde a mais tenra idade, né? A criança, por exemplo, lógico que isso faz parte de um processo de amadurecimento. A criança, por exemplo, ela precisa às vezes levar um tapinha na mão para ouvir quando o pai e a mãe diz que ela não pode colocar o dedo numa tomada de energia, né? Às vezes determinadas pessoas elas passam, né, por problemas, por situações desagradáveis, porque quando estavam para tomar uma decisão foram aconselhadas, né, e rejeitaram um conselho, ou não pediram um conselho, né, e resolveram as coisas de supetão, assim, dentro daquilo que achavam que era o correto. Mas o texto bíblico ele traz para nós a reflexão. Veja, no versículo 15, diz: o insensato pensa que sua conduta é correta, mas o sábio dá ouvido aos conselhos, né? E aqui ele cita, né, a história de Abraham Lincoln, né? Abraham Lincoln, um dos presidentes, né, dos primeiros presidentes, dos presidentes considerados mais sábios, né, que os Estados Unidos já teve, né? Ele foi presidente durante, né, um determinado período da história dos Estados Unidos, e
Durante a Guerra Civil Americana, ele ordenou a transferência de alguns regimentos, né, de soldados para uns determinados locais. E o seu secretário de guerra na época, o Edwin Stanton, recusou a se cumprir a ordem e chamou ele de idiota. Ele, quando chegou a notícia, procuraram, né? Ele procurou saber, disse, é verdade, eu vou saber se é verdade mesmo, que ele me chamou disso, porque geralmente quando ele fala as coisas, ele acerta. E foi lá conversar com ele, e na conversa o Stanton, né, conseguiu demover da mente, né, do Lincoln aquela ideia que ele estava de transferência dos batalhões, né? E nesse sentido, o que o texto traz, a reflexão, é que às vezes as pessoas elas se recusam, elas fazem, né, o que minha mãe às vezes chama de ouvir de mercador, né? O que ouvir de mercador? O mercador está o tempo todo ali no mercado gritando, né, e ouvindo muita gente gritar. Então, se ele for parar para prestar atenção em tudo que todo mundo está gritando, né, ele não se concentra na venda da atividade dele ou naquilo que ele tem que gritar para chamar o cliente, né? Então é como se o que entra por um ouvido, né, sai por outro. E às vezes as pessoas, você vai dar determinados conselhos para as pessoas, mas as pessoas elas ficam até com raiva, certo? Ela às vezes acontece, né, de você dar um conselho, a pessoa, não, você está equivocado, você não sei o que, pá, e ainda sai chateada quando na realidade você está apontando ali argumentos, né, racionais, muitas vezes, né, como uma pessoa que está de fora do problema e por estar de fora tem uma visão mais racional da coisa, mas muitas pessoas terminam tomando, né, as decisões no calor da emoção. E determinadas situações não podem, na verdade a maioria delas, né, não podem ser enfrentadas, né, no calor da emoção. Então, nesse sentido, que a gente observa, né, o texto de Provérbios, ele diz, o insensato pensa que sua conduta é correta. Ou seja, quem toma decisão sem aceitar conselhos, ou seja, pelas suas próprias forças, pela sua própria, né, emoção, certo? A Bíblia chama de insensato. Ou seja, é aquela pessoa que não pesa as suas atitudes, ela vai lá e faz. É uma pessoa impulsiva, né? É uma pessoa, a depender da situação, até irracional, né? Porque age sem pensar. Então, a pessoa que faz isso, ela pensa que está fazendo certo, certo? Quantas vezes a gente passou por algumas situações onde, mas fulano, tu fizesse isso, rapaz, eu achei que eu estava fazendo o correto, mas não estava, certo? Você refletiu? Não, eu segui aquilo que estava no meu coração. Mas o que é que a Bíblia diz, né, a respeito do coração? O coração do homem é enganoso, né? Então, nesse sentido, o texto, né, de Provérbios, ele traz essa reflexão, a reflexão para que a gente possa dar ouvido àquelas pessoas, né? Por exemplo, diz que tem um ditado que diz, o diabo não é o diabo, certo? Porque ele é somente aquele anjo caído. O diabo é diabo porque ele é velho, né? Sendo velho, ele acumulou muitas experiências, né? Acumulou muitas, né, situações onde ele tem muito mais experiência, né, do que nós, né, para determinadas coisas, e assim ele sabe onde lhe atacar, certo? Ele não vai lhe atacar em algo que ele não tenha possibilidade de êxito, né? Porque como ele é velho, é mais experiente, então ele sabe, esse camarada aqui, ele observa, ele sabe como lhe tentar, né? Sabe como, então daí a necessidade da vigilância. E a Bíblia diz, né, para que a gente possa, né, vigiar e orar, né? Porque diz também, né, que o nosso inimigo ele anda em derredor procurando a quem, como um leão, né, procurando a quem possa tragar. Então, derredor, né, porque a Bíblia também diz que ao redor de todo aquele que teme a Deus tem um anjo do Senhor, né? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem, né, e os livra. Então, você, um anjo ao seu redor, o diabo ao derredor procurando, né,
uma brecha sua, um vacilo para que ele possa lhe tragar. Então, nesse sentido, é bom se cercar de pessoas que dão bons conselhos. Imagine o seguinte, imagine você como presidente da República. Você tem os seus ministros, as suas ministras, e você necessita se cercar de um bom corpo técnico, porque o presidente, por mais esforçado, por mais estudioso, né, a Muriçoca passando aqui, por mais estudioso, né, ou conhecedor que ele seja, ele precisa ter pessoas do lado dele para fazerem isso, alertar ele quando ele está pensando, né, em desenvolver um projeto, uma medida, que aquilo ali não vai ser bom né, para a população. E ele precisa para não incorrer em um risco desnecessário, né, em uma medida errada, porque a canetada dele prejudica milhões de pessoas. Veja, é o presidente do Brasil, ou a presidente do Brasil, né? Então ele precisa se cercar de pessoas. Então, se assim também é na nossa vida, não é porque a gente não é presidente da República que a gente não precisa se cercar de gente boa do nosso lado. Então, a reflexão de hoje é: procure se cercar de pessoas, né, que estejam sempre dispostas a lhe dar bons conselhos. E um detalhe: um bom conselho não necessariamente é asseverar, assinar embaixo daquilo que a gente está pensando em fazer. Às vezes, e talvez na maioria das vezes, né, o bom conselho seja a orientação para a gente fazer até uma coisa muito diferente daquilo que a gente está pensando em fazer. Porque, como eu disse, muitas vezes a gente toma decisões pelo coração e o nosso coração é enganoso. Então, que a gente não dê tanto ouvido ao coração, a gente procure exercitar mais a sabedoria divina e procure se cercar de pessoas, né, que possam orientar ou aconselhar, de preferência, né, dentro de uma perspectiva bíblica. Aí eu faço um apelo para os irmãos e as irmãs que no momento que tiver, né, com uma situação assim que precisa resolver ou uma decisão para tomar, além de você fazer aí as suas orações pedindo sabedoria a Deus, converse com o seu pastor, né, com, no caso, nosso pastor, né, nosso pastor, nossos pastores, né, e nossa pastora, perdão, porque afinal de contas, né, eles e ela estão na liderança da igreja para ajudar a nos guiar, certo? A cuidar de nós também, né? Cuidar das ovelhas que Deus colocou no seu aprisco. Então, nesse sentido, procure o reverendo Maurício, o Cláudio, o reverendo Souza, a nossa reverenda Keila, a depender do problema e da situação, mas fazendo um apelo para que procurem assim, não resolver as coisas, né, que estão gerando muitas dúvidas aí sozinhas, porque eu garanto que nossos pastores na nossa igreja sempre terão bons conselhos, e conselhos amparados na palavra de Deus, certo? E se de repente, né, acontecer de você procurá-la, e o conselho for diferente daquilo que você pensa fazer, não fique com raiva não, ele está ali na função para lhe orientar. Ou não procurando os nossos pastores, procure um amigo, uma amiga, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, uma tia, alguém que seja um pouco mais experiente, né, do que você, que esteja de fora da situação, né, que você passa e precisa de aconselhamento para lhe ajudar, né? E que Deus nos dê sabedoria para a gente não estar se cercando de pessoas insensatas, e que a gente possa, né, ter um coração de carne, né, como disse o profeta, né, e não um coração de pedra, não somente, né, para que a gente mude a nossa conduta dentro desse processo que a gente chama, né, de conversão e de santificação, mas que a gente também esteja com o peito aberto, né, a mente aberta para receber bons conselhos daquelas pessoas que, na maioria das vezes, só querem o nosso bem, né? Assim como o nosso Deus Todo-Poderoso, né, Ele quer o nosso bem, e que Ele nos abençoe. Amém? Então vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, te louvamos por mais um dia de vida.
Agradecemos a Ti, Senhor, por todas as bênçãos que nós estamos vendo serem derramadas sobre a nossa comunidade do Jardim das Oliveiras. Agradecemos pela cirurgia do nosso irmão Romo, foi um sucesso, já encontra-se em processo pós-operatório, né, em processo de recuperação, e que, conforme a Tua vontade, Senhor, perdão, conforme a Tua vontade, Tu estejas a recuperar completamente a saúde do Teu servo. Abençoa cada um dos irmãos e irmãs que encontram-se em nossa comunidade. Vai, Senhor, restaurando a saúde daqueles que se encontram enfermas. Vai atendendo às suas necessidades. Vai fazendo com que cada um dos nossos irmãos e irmãs, e até mesmo os nossos pastores e pastoras, estejam sempre né, dentro de uma rede de apoio, Senhor, que possa nos oferecer boas orientações no momento que nós precisarmos. No mais, Senhor, queremos te pedir a Tua bênção, orientação e proteção divina sobre a nossa província, nossa diocese, e bispos primais e auxiliares. E nesse sentido, Pai, abençoa também a vida dos nossos pastores e pastoras, e dá-nos uma noite de sono tranquilo, Senhor. É um sono reparador para a glória e honra do Teu nome. É assim que eu te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. É isso. Tchau, tchau. E até o nosso próximo devocional. Fiquem todos e todas com Deus. Amém? Tchau, tchau.